noite. Graça e paz. Amém. Como é bom estar na casa do Pai, né? A gente fica emocionado e sem palavras para trazer uma mensagem depois desse momento, né? Como é bom a gente ver a mão de Deus se movendo no nosso meio e a igreja se unindo para melhorar o templo e a casa do Senhor. E nessa noite eu quero falar com você. Nós vamos meditar bem rápido, eu prometo que eu não vou extrapolar o tempo. Nós temos uma semana de oração aí pela frente. Não quero que você vá embora no horário, para você poder levantar no horário da oração amanhã. O pastor Thiago falou que não viu o clima, mas eu olhei, amanhã vai estar 7 graus em Curitiba. Graças a Deus eu tenho uma semana de viagem pela frente, eu vou para Maringá e Londrina, então talvez eu não experimente tanto frio quanto vocês aqui. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida nessa semana, amém? E essa noite, faz algum tempo já que eu tenho orado e Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra, desse tema, e a gente percorreu o mês de junho falando de uma série de mensagens onde nós aprendemos alguns passos para obter novos resultados. E hoje passei a semana toda Deus falando comigo a respeito disso. Eu quero que você esteja atento, porque hoje eu vou falar sobre a voz de muitas águas. Quando Deus fala, as outras vozes elas se calam. Glória a Deus. Deus me deu essa palavra no início do ano passado. E é engraçado porque a gente sempre fala: Deus, eu quero trazer algo que seja do coração do Senhor, não quero ser uma interferência, nem causar nenhuma interrupção naquilo que Deus tem para fazer nessa noite. E a gente vem buscando algumas direções de Deus, algumas respostas do Senhor. E quando passou o vídeo aqui do TBT, que vai lançar aí na semana, eu vi a confirmação de Deus a respeito dessa palavra. O pastor Thiago, a pastora Dé tiveram junto comigo quando Deus me deu essa palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Antes disso, curva a tua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Papai, nós estamos na tua presença nessa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui e tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Fale conosco a respeito da tua palavra, Deus, porque nós cremos que através da tua palavra nós temos a nossa vida transformada. Teu Espírito Santo trabalha no nosso coração, e que seja assim ao longo dessa semana. Que eu não seja, Senhor, nem um pouco de interferência, Senhor, nesta noite, mas que a tua palavra seja uma palavra rema, revelada do teu coração, e vá de encontro a cada necessidade dos corações nesta noite, em nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer nessa noite, eu peguei 2 textos como base. O primeiro é Ezequiel 43:2, e a gente vai ler ele rapidinho. E a palavra de Deus diz assim: eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste, e a sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia com a sua glória. E aí eu quero que você corra a tua Bíblia aí até o último livro, lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, verso 15. Eu vou ler a segunda parte do versículo, que diz assim: e a voz como o som de muitas águas. Esse é a parte B do versículo, e hoje, junto com você, eu quero refletir um pouquinho a respeito dessa voz, que tem um som como de muitas águas. E quando Deus fala, quando o estrondo da voz de Deus acontece na minha vida e na tua vida, as outras vozes que tentam nos parar, nos calar, elas se calam, elas ficam totalmente imperceptíveis, porque a voz de Deus, ela é maior e mais poderosa do que aquilo que tenta parar o meu e o teu coração. Através dessa palavra, eu espero que nessa manhã, nessa noite, ao longo dessa semana, você entenda o peso e o poder que a voz de Deus tem na tua vida. Eu espero que o risco de ouvir outras vozes, você entenda
para que você saia daqui com os teus ouvidos filtrados, para não ouvir aquilo que tenta te impedir. E eu espero que ao finalizar esse texto, você possa entender que nós precisamos nos aproximar de uma fonte verdadeira, a voz de muitas águas que silencia todas as outras nas nossas vidas. Então abra o teu coração, querido, porque Deus ainda fala, e hoje Ele está aqui para falar com você. Aquilo que parecia que ia te parar, o medo, a voz do medo, a voz da tentação. Qual é a voz que você está ouvindo hoje que tem te distanciado do céu, que tem impedido você de ouvir a voz de Deus? Salmo 29 vai dizer que a voz do Senhor ressoa sobre as águas, que o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. E a voz do Senhor, ela é poderosa, ela é majestosa. Essa é a voz que nós precisamos ouvir, querido. Essa é a voz que vai calar aquelas vozes que estão tentando nos parar. Tem uma boa notícia para você nessa noite. Deus ainda fala. Nós ouvimos a pastora Dai orando aqui, e Deus falando através da vida dela. Essa casa é do Senhor Jesus. Quando Ele nos dá uma direção e nós damos o primeiro passo respondendo àquilo que Deus nos pediu, principalmente quando é a respeito da obra de Deus, Ele começa, Ele financia, Ele governa, Ele faz com que prospere, com que cresça. É por isso que hoje nós estamos aqui colocando cadeiras, porque Deus deu uma palavra, que esse lugar era dele, que é Ele quem governa. É por isso que nós temos como testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem feito nesse lugar. Eu estou aqui há um mês oficialmente, e nós estamos aqui iniciando o mês de julho com o primeiro domingo, uma santa ceia na presença do Senhor, uma santa ceia a menos para a volta do Senhor. E eu olho pessoas sentadas aqui, eu posso me alegrar com o testemunho que vocês já viveram, porque Deus tem trabalhado no nosso meio. Pessoas que precisavam ouvir a voz de Deus, que vieram até esse lugar, escutaram a voz do Senhor, entregaram a sua vida depois de luta, de resistência. Desceu a água do batismo aqui, e o nosso coração se alegra daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é prova dessa voz, o estrondo de muitas águas acontecendo diante dos nossos olhos. Nós precisamos viver e entender o que Deus está fazendo aqui, querido. Só que para você entender a voz de Deus, é necessário aproximar do Senhor. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos discernir aquilo que o Senhor está falando. Não foi à toa que chama Odres Novos Diante, um lugar de recomeço. Precisou um coração alinhado com o céu, para discernir aquilo que Deus estava falando naquele momento. E eu quero falar para você a respeito de uma experiência que eu tive com Deus, e por isso Deus falou comigo a respeito dessa palavra. No final do ano de 2023 para 2024, nós estávamos de férias e nós fomos a Foz do Iguaçu. Quem já esteve lá em Foz das Cataratas? É impressionante a grandeza de Deus naquele lugar, perceptível a presença de Deus diante daquelas águas. Quem já esteve lá sabe que a gente pega um ônibus lá de turismo, na hora de sair de Curitiba, e eles levam a gente até um ponto onde a gente vai começar uma caminhada. Nessa caminhada, quando você chega no ponto da partida, você escuta aquelas águas lá de longe fazendo um barulho. Mas você escuta também os turistas que estão andando do teu lado, comentando a respeito da paisagem, a respeito daquela trilha. Todo mundo preocupado, porque a trilha ela é uma descida, e na volta, depois que desce, precisa subir. E aí o pessoal fica desesperado porque está descendo e descendo, e você vai tendo algumas experiências com a natureza.
Você tem que esconder o que você está comendo ali, porque tem uns bichinhos ali que passam correndo e tomam sorvete do povo. Você tem que cuidar com isso. E à medida que você vai descendo por aquela trilha, você vai percebendo que aquele barulho, aquele estrondo de muitas águas começa a ficar mais forte. E a conversa com os turistas em volta, ela parece que vai diminuindo e vai sendo abafada por aquele barulho, daquele volume de águas intensas. E a gente vai caminhando em direção àquelas águas, esperando vê-las de perto. E em algum momento a gente tem um clarão, abre um mirante, e você consegue olhar um pouco daquela queda das águas, e você admira aquilo pela majestade, pela beleza, pelo barulho que vai se tornando cada vez mais alto. E quando você chega lá no final, você tem uma passarela, e você caminha até o fundo daquela passarela, e quando você chega lá no início ali, as pessoas estão vendendo capa de chuva para você não se molhar, porque é tão intensa aquela queda d'água que à medida que você anda naquela passarela, você vai se molhando, e você vai sendo encharcado por aquela água. E à medida que você anda, você percebe que as pessoas que estão ao teu redor, você já não escuta mais elas. Você tem que parar e olhar e prestar atenção e pedir para falar mais alto, porque o que ela está falando já não consegue mais ser escutado. Aquilo que é burburinho, que são palavras ali, todo mundo admirado, já não consegue mais ouvir, escutar e entender, porque o barulho das águas é realmente um estrondo, é muito alto. E é ali que a gente tem uma noção da voz de Deus quando nós lemos a palavra do Senhor. E diz que a voz dele é como o estrondo de muitas águas. Quando nós estamos pertinho do Senhor, nós começamos a ouvir esse estrondo, esse barulho de muitas águas falando ao nosso coração. Quando nós nos aproximamos do Senhor, todas as outras vozes, elas são caladas pela presença de Deus nas nossas vidas, e nós passamos a ouvir uma voz poderosa e majestosa, e não mais uma voz que nos atrapalhava, que nos fazia temer ou pensar em desistir. A voz de Deus é assim, querido: quanto mais perto nós chegamos, mais alta ela vai se tornando, menos você ouve as outras coisas. Quanto mais perto das águas, mais você se molha, e quanto mais você se molha, mais você quer ficar ali, porque Foz do Iguaçu é calor pra caramba, aqui já tem glaçado, e você tem um tempo de refrigério naquelas águas respingando em você. Aí você já não se preocupa mais porque você está molhado, porque a maquiagem escorreu. Quem me conhece já não usa mais maquiagem na segunda vez, porque sabe que vai escorrer. O cabelo que estava arrumado já bagunçou. Quando nós chegamos perto do Senhor, nós começamos a ser impactados pela presença de Deus, e tudo aquilo que ainda falava aos nossos ouvidos passa a ser imperceptível, porque essas vozes são caladas pela voz do Senhor, e nós passamos a ter intimidade com Deus através do Espírito Santo. E quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a discernir a voz do Espírito Santo, e aí nós não deixamos mais as coisas e o tempo passar, porque nós estamos ligados e conectados com essa fonte de muitas águas. É quando a voz de Deus começa a dominar tudo dentro de nós e a mudar tudo que está ao nosso redor. Quer ver? Você está sentindo alguma dor? Teve dor de domingo passado para cá? Domingo de manhã, Deus nos deu uma direção, e nós discernimos a direção de Deus, porque nós estamos ligados e conectados na fonte. Essa fonte verdadeira é o Deus vivo, que é capaz de mudar a tua história. O pastor Tiago falou aqui de um novo tempo que está começando na sua vida.
Esse é o tempo que o Senhor vai fazer coisas novas. É o segundo semestre do ano que nós estamos entrando, que está dando início no dia de hoje, nesse mês de julho, e nós estamos começando um novo tempo para a minha vida, para a tua vida, para a Ordens Novos Church, porque Deus está disposto a mudar a nossa história, porque nós estamos dispostos a nos aproximar dele e discernir os tempos que Ele tem levantado para que nós vivêssemos. E diante da direção de Deus, nós chamamos para frente. Ela veio. Eu não sabia da condição, não sabia de nada, e no final o pastor Tiago me procurou e falou: Fer, você não sabe, mas quando ela caiu, eu pensei que talvez ela pudesse não levantar por conta do que ela tinha, mas Deus curou ela. Está aqui, ó, prova do que Deus tem feito nesse lugar, prova de uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Ah, mas você tem certeza que uma semana de oração, 5 horas, vale a pena? Eu acho que vai durar 2 meses e vai acabar. Estamos até aqui, nos dias de hoje, te encorajando a participar de uma semana de oração, a participar de 21 dias de jejum, abrir mão daquilo que você acha que é bom. Para quê? Para se aproximar dessa passarela que te leva bem perto de Deus, para que você ouça a voz de muitas águas e esse estrondo possa mudar a tua história. É por isso que nós estamos aqui, querido. É por isso que nós vivemos os milagres de Deus. Ezequiel 43:2 vai dizer, como nós lemos, que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Quando nós falamos sobre o ruído de muitas águas, nós não estamos falando de uma voz qualquer. A palavra de Deus é bem clara quando fala do estrondo de muitas águas. Esse estrondo, ele mostra a autoridade. A voz de Deus, quando fala, mostra autoridade, ela traz clareza, não ficou dúvida nenhuma. Era um lugar de recomeço, mas a voz de Deus era tão clara que disse: vai chamar Ordens Novos Church. Clareza, querido, poder. Esse estrondo refere-se à quantidade de águas. Por isso que a palavra de Deus diz que é um estrondo como se fosse uma voz de muitas águas. Quando Deus fala, esse estrondo dentro do nosso coração apaga todas as outras vozes. É a palavra de Deus que mostra que a voz de Deus, ela é poderosa, ela é intensa como o som de muitas águas. Eu tenho certeza que de hoje em diante, quem for puder chegar em Foz do Iguaçu, diante das cataratas, vai chegar lá e vai lembrar desse dia, desse texto. Porque o estrondo de muitas águas, ela impacta a minha vida, a tua vida. Ela vai mostrar dentro de nós aquilo que precisa ser transformado. Mas essa voz de autoridade vai nos trazer direção para continuar seguindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Colocando, o propósito foi colocado dentro do teu coração. Enquanto você ouviu o estrondo de muitas águas, você sabe que você está chegando perto daquilo que Deus te prometeu. Quanto mais eu descia aquela trilha, mais alto aquele barulho era, e mais ansioso a gente estava por chegar lá na passarela, porque aquele barulho estava cada vez mais alto, era cada vez mais intenso. Quando nós estamos na presença de Deus e nós buscamos essa intimidade, a voz dele vai ficando mais intensa, vai se tornando cada vez mais próxima, cada vez mais reconhecida e mais perceptível, a ponto de quando você está lá imerso na presença de Deus, nada mais te importa, nada mais você escuta, é só a voz de muitas águas, é só a voz poderosa capaz de te dar uma direção que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu dia, vai mudar aquilo que você chegou aqui buscando em Deus. Quem sabe, querido, você chegou aqui cheio de problema, querido. Quem sabe você chegou aqui pensando, mas enquanto o pastor está falando, oração, e todo mundo levanta e faz, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não consigo mais ouvir o que o Senhor está falando. Mas em contrapartida eu ouço tantas vozes, e eu queria ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não sei mais o que eu faço.
Para de dar espaço e dar lado às vozes que têm tentado esconder aquilo que o céu está falando. Quanto mais nós ouvimos as outras vozes, quanto mais nós focamos os nossos ouvidos nos barulhos que são feitos, nos ruídos ao nosso redor, mais longe dos céus nós estamos, mais difícil ouvir a voz de Deus se torna. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei qual é a voz que está competindo com o céu dentro de você. Eu não sei qual é a voz que você está escutando. Quem sabe é a voz da tentação. Eva ouviu a serpente lá em Gênesis 3. E quando ela ouviu a serpente coloca uma dúvida no coração dela. E ela já não sabia mais o que Deus tinha falado. Quem sabe você chegou aqui, querido, falando para o Senhor: Deus, eu sei que eu tenho um chamado, o Senhor me falou algo há tantos anos atrás, mas ao longo do caminho, eu me desviei por conta da tentação, eu tenho caído em pecado e não consigo viver o teu propósito. Essa é a noite que o Senhor vai apagar a voz da tentação da tua cabeça, vai tirar a tentação do teu coração, e você vai viver o novo de Deus. Porque quando a voz de Deus chega, ela cala a voz da tentação na tua vida. Ela é capaz de transformar a tua história através do Espírito Santo. Quem sabe, querido, você chegou aqui preocupado e ouvindo a voz da maioria. A minha mãe dizia: você não é todo mundo. E Deus quer dizer para você nessa noite: você não é todo mundo. Eu te separei, te escolhi, te chamei pelo teu nome. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado e te trouxe aqui nessa noite para dizer que você não é como a maioria. Você não vai ser fracassado e não vai desistir como a maioria fez. Você vai continuar porque eu te chamei. Êxodo 32 vai contar a história de Arão. Quando Arão está ali esperando Moisés voltar do contato com Deus, do relacionamento íntimo com o Senhor, e as pessoas já desesperadas, porque não tinham vivido nenhuma experiência com Deus naquele deserto. E aí elas falam: olha, faça um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. E Arão ouve a voz da maioria, ao invés de ouvir a voz de Deus. E ele fala: viu, me dá uns brincos aí, me dá tudo que você tem de joia, vamos derreter, vamos fundir isso aí e vamos fazer. Quem sabe você chegou aqui preocupado com o que toda a maioria está falando, porque todo mundo olha e diz: não adianta nada você ir para a igreja, você vai lá toda semana e as coisas não mudam, Deus não faz nada, porque você não larga esse Deus aí, como falaram para Jó. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele não te esqueceu, que não interessa o que a maioria está te falando, nem qual é o decreto das pessoas que caminham com você ao teu redor, mas a voz de Deus vai calar a voz da maioria dentro de você e vai tirar desse lugar de dúvida e de incerteza, em nome de Jesus. Quem sabe, querido, você chegou aqui com medo, como aqueles espias que foram enviados para avaliar a terra prometida. A palavra de Deus diz que alguns homens foram escolhidos por Deus, e Deus vai dizer: olha, pega o líder de cada tribo e manda eles espiar a terra. E não era qualquer um, querido. Deus chamou líderes das 12 tribos. O livro de Neemias vai trazer, Neemias não, Números, estou com outra história na cabeça, mas é para uma próxima mensagem. Números vai falar a respeito dessa história e vai dar o nome de cada um desses 12 líderes das tribos. Todo mundo conhece a história. No meio do caminho eles fazem uma colheita de um cacho de uva. Esse cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens, e quando eles voltam para o arraial, eles precisam trazer um relatório daquilo que eles viram. E a palavra de Deus vai contar que eles chegam e eles dizem assim: olha, a terra manda leite e mel, mas nós não vamos dar conta dele enquanto aquele povo lá, porque eles são muito fortes. É o 13, acho, né? Não podemos atacar aquele povo,
Ele é mais forte do que nós. Líderes das tribos, escolhidos por Deus a dedo, foram tomados pela voz do medo, porque quando viram os gigantes, não conseguiram olhar a grandeza de Deus no cacho da uva, mas foram tomados pelo medo e esqueceram a voz de Deus, esqueceram que Deus os havia chamado pelo nome e os havia direcionado lá para quê? Para que eles vissem aquilo que Deus já tinha dado e que já era uma conquista para eles. E eles, por medo, chegam no arraial e dizem: não queremos mais, nós não vamos para lá, nós não vamos dar conta. Quem sabe você chegou aqui, querido, dizendo: Deus, eu tenho uma história, eu tenho um chamado. Eu sei que o Senhor me traz aqui porque eu tenho coisas para fazer, mas eu estou morrendo de medo, porque eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei como proceder daqui para frente, eu não sei se eu tiro o pé para fora do barco, porque se eu tirar parece que ele vai afundar. Mas o Senhor está aqui nessa noite para dizer para você que todo medo vai cair por terra em nome de Jesus, porque quando Deus chamou você para fazer algo na obra de Deus, quando Ele te escolheu, Ele já tinha uma vitória decretada para você, porque quando Deus chama os líderes das tribos e manda espiar, era a terra prometida por Deus, e quando Deus promete, não tem nada que possa impedir a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Então, quando Deus te chama, a vitória está decretada. Deus nos chamou, pastor Tiago, a pastora Dária, para ficar montando igreja todo domingo, num salão de um hotel, onde as pessoas muitas vezes reclamavam de barulho. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo sim. Eu acompanhei tudo isso, tá? Só não tive na casa do Luiz. Não estava dentro das 54 pessoas, mas eu acompanhei todo esse processo. Meu joelho conhece muito bem cada um dos milagres que vocês viveram. E uma das vezes que eu fui pregar lá no hotel, eu chamei o Thiago e falei: Ti, o meu alvo da minha oração é que Deus abra a porta de um lugar, de um templo para a igreja, porque vocês não podem mais, cara, chegar aqui, montar tudo e depois desmonta tudo. É uma disposição do coração enorme. A gente fica feliz em ver todo mundo animado e carregando tudo e desmontando e montando tudo de novo todas as semanas, mas Deus não chamou vocês para isso. Quando Deus deu uma palavra, Ele já tinha uma vitória decretada. E quando nós estivemos aqui no primeiro culto, Deus nos falou: esse lugar vai ficar pequeno, pode derrubar a parede, porque vai faltar lugar. As nossas tendas foram ampliadas, porque Deus deu uma palavra e calou todas as outras vozes. A voz do medo foi calada, porque não é fácil. Eu vou abrir uma igreja. Você acha que não passou isso na cabeça dele? Como é que vai ser? Quase 2 anos depois, estamos nós aqui, experimentando o poder da voz de muitas águas. Porque quando Deus fala com o estrondo de muitas águas, o Senhor já deu a vitória, o Senhor já financiou a obra. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Quem sabe, querido, você chegou aqui tomado pelo comodismo. Fala: Deus, aqui tá bom para mim, não quero não esse negócio de GC aí. Tá bom que domingo eu venho, tomo meu cappuccino, ouço a palavra. Mas a voz de Deus vai calar a voz que te mantém acomodado. Apocalipse 3 vai trazer a carta à igreja de Laodiceia, que era uma igreja acomodada. E João escreve para essa igreja dizendo: olha, ou você é morno ou você é frio. Eu prefiro que seja ou morno ou frio, porque você é morno, e o morno eu vou vomitar. Então você que está acomodado, chegou aqui ouvindo a voz do comodismo, querendo ficar estagnado no lugarzinho só,
para garantir a salvação. Eu quero dizer para você que nós estamos entrando no mês de julho para viver dias intensos na presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos preparando para uma conferência que chama o céu na terra, porque a presença de Deus vai se manifestar de forma tão intensa e sobrenatural nas nossas vidas, que nunca mais nós seremos os mesmos. Mas a partir de hoje, a voz do comodismo que te mantém acomodado e acorrentado no banco, garantindo a salvação, vai ser calada pela voz do Espírito Santo como um estrondo de muitas águas, para mudar a tua história, para impactar aqueles que estão ao teu redor e que caminham contigo. Nós estamos entrando nesse novo tempo de busca intensa do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós não temos como não viver o que o Espírito Santo tem para nós. E por último, eu quero falar da voz do desânimo. Quem sabe você chegou aqui desanimado, você chegou aqui pensando em desistir. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e disse: Deus, eu vou lá pela última vez, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, porque eu não aguento mais. Quero dizer para você que esse dia estava escrito na agenda de Deus, e Ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você, com o som de voz de muitas águas, com o estrondo de voz de muitas águas, para mudar a tua história, para dizer que todo desânimo está sendo arrancado da tua vida nessa noite, que você não veio aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que, ainda que você já tenha vivido experiências com o Senhor e você está desanimado, querendo desistir e ir embora, o Senhor está aqui e te trouxe nesta noite para renovar o teu ânimo, para te dar um novo fôlego de vida, a ponto de você sair daqui empolgado e animado a respeito daquilo que o Senhor vai fazer através da tua vida neste lugar. Essa é uma noite de recomeço na tua vida, recomeço animado, alegre, na presença de Deus. Ah, pastor, mas é muito fácil para você falar. Talvez você nunca ficou desanimado, porque você tem um ministério, você tem um chamado muito bem específico, muito bem entendido. Demorei bastante para entender, vocês já me ouviram falar a respeito disso. Mas quando nós entendemos o chamado de Deus, ainda que nós já tenhamos vivido muitas experiências com Deus, às vezes bate essa voz do desânimo na nossa porta, assim como Elias. Elias foi um cara, quem conhece a história de Elias? Elias foi um homem de Deus, hein? Viveu algumas boas experiências com Deus. Elias anuncia sempre e fala: olha, não vai chover, e não chove. Elias foi alimentado pelos corvos. Elias foi o cara que enfrentou os profetas de Baal. Você lembra dessa história? Mas chegou um dia que ele estava desanimado. A palavra de Deus diz que ele corre e foge para a caverna, porque ele tinha sido jurado de morte. E ele diz: Deus, todos os teus profetas, os homens de Deus foram mortos, e agora eu sou o único sobrevivente, e eles querem me matar também. Eu desanimei e eu corri para cá. Não interessa qual é a tua caminhada, não interessa o que você já fez, o que você já viveu em Deus, quantas experiências você já teve, quantas vezes você ouviu a voz de Deus com um estrondo como de muitas águas, que por muitas vezes calou outras vozes na tua vida. Você entrou desanimado aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que essa voz está aqui e vai calar, vai vencer essas vozes que têm competido com os céus na tua vida, através da aproximação com Deus. Qual é a voz? Fala aí para Deus agora, qual é a voz que está competindo com o céu? Por que é que você não consegue se aproximar mais de Deus? Por que é que você não consegue ter intimidade, relacionamento com o Senhor, a ponto de ouvir essa voz
que é tão estrondosa, que causa um espanto, mas que é poderosa, majestosa e traz direção para a nossa vida. O que é que está falando mais alto do que a voz de Deus dentro de você, querido? Davi, lá no Salmo 3, ele vai falar: ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Qual é a resposta que você precisa de Deus? Qual é a voz que precisa ser calada dentro de você? Tiago vai dizer: aproxime-se de Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Quem abandonar a voz da tentação, a voz do medo, a voz do comodismo, a voz do desânimo, aproxima de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais alto é o som de muitas águas. O que eu quero falar com isso para você, querido? Que não basta nós termos uma vida onde nós tivemos experiências com o Senhor, algumas delas esporádicas, e muitas vezes nós chegamos aqui e dizemos: Deus, eu não ouço mais a tua voz, eu não ouço mais o Senhor falar comigo. Aproximar de Deus e viver o som das muitas águas todos os dias precisa ser um estilo de vida para mim e para você. É viver próximo de Deus. Não é só na semana de oração. Não, nessa semana é fácil. Eu levanto 5 horas, eu oro, leio ali um pedaço da minha Bíblia, faço uma devocional, entro às 5:30, os pastores estão tudo animados, não tem cara de sono, não está de boné porque o cabelo está bagunçado, está todo mundo ali, ó, cheio da presença de Deus, pronto para viver o novo de Deus. Nessa semana é fácil, mas o Senhor quer que você se aproxime dele todos os dias. Aleluia. Semana de oração, jejum de 21 dias ou não, você precisa ter o hábito de ter o teu momento, o teu secreto com Deus. Você precisa ter o hábito de fazer os teus jejuns, sem que a gente precise direcionar aquilo que Deus está falando no nosso coração. Você precisa amar tanto, ouvir a voz com o som de muitas águas, a ponto de fazer um estrondo dentro de você, e você dizer: olha, essa semana eu vou jejuar, porque eu quero estar mais perto de Deus. Eu vou jejuar porque eu quero que esse seja o meu estilo de vida. Deixa eu falar para você, crente cristão, que a vida do cristão, ela não funciona sem oração, sem jejum e sem meditação na palavra de Deus. Você quer viver o som de muitas águas na tua vida, precisa ter uma vida pautada nesses 3 pilares: meditação, oração e jejum. É por isso que nós estamos sempre encorajando: jejue, ore, medite na palavra de Deus, porque assim você vai viver experiências que você nunca imaginou, experiências que você olhava e dizia: nossa, como eu queria que Deus falasse comigo como Deus fala com o meu líder de GC, como eu queria ter os meus olhos abertos, como Deus mostra as coisas para o meu pastor, para a minha pastora, como eu queria ouvir e sentir a dor dos outros para eu poder orar, e o Senhor trazia a cura. Isso vem através de uma vida de contato, de relacionamento e de intimidade com Deus. É preciso viver uma vida com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, ele tem algumas funções. E quando nós nos aproximamos dele, essas funções do Espírito Santo começam a agir dentro de nós, a ponto de nos transformar. Primeiro, que o Espírito Santo é uma promessa de Jesus, que já se cumpriu na minha e na tua vida. João 14 vai falar que Ele é um conselheiro que estaria comigo e contigo para sempre, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus é para nós o que Jesus foi para os discípulos. A palavra de Deus vai dizer que é Ele quem nos
guia em toda a verdade. Quando Ele vier, Ele vem para guiar em toda a verdade. Ele já veio porque Jesus foi assunto aos céus. Ele está no nosso meio para guiar a minha vida e a tua vida em toda a verdade, segundo aquilo que ele aprendeu com Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, vai dizer João. É Ele quem garante a nossa salvação. Em 2 Coríntios, Ele nos faz permanecer firmes em Cristo. É o Espírito Santo que nos deu o selo da salvação, selo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é a garantia daquilo que está por vir. Ele é a garantia do milagre que você espera e vai viver na presença de Deus. Pode aplaudir, porque Deus está aqui e está mudando a história daquele que chegou desanimado, amargurado e com medo. O Senhor está aqui para receber o teu aplauso, o teu coração. É o Espírito Santo que nos ensina e nos faz lembrar a palavra de Deus. É Ele que é chamado nosso conselheiro. É o Espírito Santo que produz frutos em nós. Quais são os frutos do Espírito? Deixa eu falar para você que os frutos do Espírito são amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Falta algum desses frutos para você? Para mim falta. Muitas vezes é difícil ter domínio próprio sobre as situações que o diabo tem levantado diante dos nossos olhos, sobre cada uma das tentações, dos medos, das amarguras. Mas deixa eu falar para você que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Através dele nós vamos viver todos os 9 frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos com o Espírito Santo, nós somos reconhecidos como filhos do Deus vivo, como filhos do Altíssimo. E quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, o inferno sabe que ele não pode se levantar contra nós e prevalecer. Ele se levanta e levanta para cair. Então, se o inferno está se levantando contra você, impediu você de vir aqui nessa noite, tentou dificultar a tua chegada, o Espírito Santo de Deus se levantou, derrubou o gigante, te trouxe aqui nessa noite para dizer que o medo está indo embora, que o desânimo, o comodismo caiu por terra e que as vozes do inferno estão sendo caladas pela voz de muitas águas, através do Espírito Santo. Porque não adianta muita informação e muito conhecimento da palavra de Deus e da Bíblia, do grego, do aramaico, do romano, mas precisa receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é que é capaz de transformar e mudar a minha história e a tua história. É o Espírito Santo que dá testemunho de mim e de você e que vai dizer: olha, esse aí é ungido do Senhor, esse aí é separado e escolhido, nesse você não toca, na vida dele não. E o Senhor muda a tua história, porque você está disposto a viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Aleluia! Aleluia! Tem um monte de coisa anotada ali, mas eu não li nada e não vou ler mais, porque já foi o tempo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está nesse lugar e vai mudar a tua história. Para finalizar, eu quero lembrar de uma história que o Senhor me traz à memória. Quando nós olhamos lá em Atos, a gente vai ver que alguns dos judeus, eles eram filhos de sacerdotes, e eles andavam pelo meio das pessoas querendo expulsar os demônios, querendo fazer maravilhas como os discípulos de Jesus faziam, como Paulo fazia. E chega num determinado momento que eles dizem: olha, eu estou aqui para dizer para você que esse espírito maligno vai sair. E o espírito maligno diz assim: olha, esse Paulo aí que você falou eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas você não. O Espírito Santo não vai permitir que eu e você passemos por isso. O Espírito Santo na minha vida e na tua vida vai mostrar que nós somos filhos do Deus Altíssimo, ungidos e servos do Senhor. E quando nós nos depararmos com o inimigo, com Satanás diante de nós, nós vamos dizer: você vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz em meu favor, aquele que derramou o próprio sangue naquela cruz e
estabeleceu um novo nível de uma aliança, porque a aliança é no sangue de Jesus Cristo. É essa aliança que garante a minha e a tua vitória. É a morte de Jesus naquela cruz que traz a capacidade de nós sermos chamados filhos de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Você quer ver as outras vozes sendo caladas? Vai ser pela voz de Deus. Se coloque em pé no teu lugar, se a palavra de Deus tocou no teu coração nessa noite, e eu quero orar com você. Nós vamos participar da Santa Ceia, e o texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse é um momento que você tem de examinar o teu eu, o teu interior, e dizer: Deus, hoje eu entendi que eu preciso viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso ter um relacionamento próximo com o Senhor. Eu quero chegar diante da queda das águas, para que elas possam calar aquelas vozes que estão tentando me tirar do propósito e do caminho do Senhor. Então nesse momento, querido, comece a falar com Deus agora. Comece a falar para Ele qual é a voz que está no teu coração e que você tem, que está competindo com os céus. Qual é a voz que está competindo com a voz de Deus e que está impedindo você de ouvir o que o Senhor tem para falar no teu coração, para fazer através da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos nessa noite diante da tua palavra, diante, Senhor, daquilo que nós entendemos, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, nas nossas vidas a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Tiago vai dizer que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, Senhor, nessa noite eu quero orar, Pai, pela minha igreja, Senhor, pelos meus irmãos, declarando, Deus, que nós não seremos apenas conhecedores da palavra, nós não seremos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós seremos praticantes da palavra de Deus. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos impulsione para uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor, baseado nos 3 pilares da vida cristã, que é a oração, a meditação na palavra dia e noite, e o jejum, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós olhamos para dentro de nós nesta noite e dizemos, Deus, que nós temos ouvido a voz da tentação, e que por muitas vezes nós temos caído, Senhor, na tentação que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós temos escutado a voz, Senhor, do medo que nos paralisa, impede de prosseguir. Muitas vezes nós estamos ouvindo, Senhor, a voz do comodismo, e nós queremos ficar acomodados na nossa cadeira, sem dar o próximo passo, e fazendo de conta que a voz de muitas águas não está fazendo o estrondo dentro do nosso coração. Então, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, que nós possamos ajustar a nossa frequência, e que nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, a ponto de viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite eu peço que o Teu Espírito possa trazer sensibilidade aos nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos escutar a voz poderosa de Deus dentro de nós, que nós possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo a partir de hoje, a viver e buscar uma vida de intimidade e relacionamento. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos dispostos. Nós falamos, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa voz, com todo o nosso entendimento, que o nosso coração é do Senhor, e que nós estamos dispostos a viver o novo de Deus. Nós estamos dispostos a viver a voz de muitas águas que cala todas as outras que competem com o céu. E para isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor nosso mês de julho, nós colocamos a semana de oração, nós colocamos os 21 dias de jejum, Senhor, em nome de Jesus, e nós entramos nessa guerra e nessa batalha, revestidos pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, do alto da cabeça, a planta dos pés, e a conferência, Deus, que foi anunciada, que veio direto do coração de Deus, para uma busca com o Espírito Santo. Nós clamamos os céus abertos sobre este lugar, que cada pregador, Senhor, empreendedor que vai estar aqui, seja inundado pelo Teu Espírito Santo, a ponto de tornar o céu na terra nesses 3 dias. Nós oramos, Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo, para que nós possamos entender quais são as palavras, as ministrações, aquilo que precisa ser alterado e transformado dentro de nós ao longo do mês de julho, Senhor. No culto de Santa Ceia, nós queremos dar um start a um novo tempo nas nossas vidas, baseado na voz de Deus, que é uma voz poderosa, majestosa, que traz
transformar na nossa vida. Então nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir nas nossas vidas, para mudar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser alterado, transformado, que precisa ser mudado. Seja mudado agora em nome de Jesus. Você que chegou com medo, desanimado, querendo desistir, o Senhor está arrancando o medo, desânimo, e está transformando a tristeza em alegria nessa noite. A alegria e o amor de Deus está invadindo o teu coração, e você vai desfrutar do fruto do Espírito, que é a alegria, que é a paz, que é a bondade de Deus, a mansidão, a longanimidade, a benignidade do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro com a minha igreja, Senhor, nessa noite, e eu quero profetizar que vem dias aí, aonde o Espírito Santo vai nos impulsionar a oração pela madrugada. Vem dias aí que os nossos olhos espirituais serão abertos e nós teremos visões. Eu quero profetizar, Senhor, que nós viveremos experiências contigo que nós nunca vivemos nas nossas vidas. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, que nós vamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós e dentro da vida daqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Nós oramos nesta noite, Senhor, mais uma vez, e nós queremos pedir, Deus, que nosso coração seja alinhado com o teu, que os nossos corações estejam alinhados com o céu, que a nossa vida, os nossos propósitos estejam alinhados com o céu. Nós declaramos nesta noite, Deus, que as nossas vontades, elas caem por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, nesta noite, que os nossos desejos, as nossas vontades, elas se tornam, Senhor, imperceptíveis dentro de nós, porque nós vamos ouvir a voz de muitas águas, e nós vamos viver o propósito de Deus em nome de Jesus. Amém, querido? Seja transformado pelo Espírito Santo em nome de Jesus.